Ao longo dos séculos, o mundo foi moldado por guerras, conquistas e impérios gigantescos. Mas, por trás de reis e generais, existiram mulheres que desafiaram absolutamente tudo e todos. Rainhas que governaram com uma coragem inabalável, uma inteligência afiada e às vezes com a mão de ferro. Hoje, prepare-se para conhecer as 7 rainhas mais poderosas da história. Mulheres que não apenas viveram a história, mas a reescreveram, mudando para sempre o destino do mundo. Vamos começar nossa jornada na Rússia, com a 7ª da nossa lista, Catarina a Grande. Nascida na Prússia como uma princesa estrangeira, Sofia, ela chegou à Rússia para se casar com o herdeiro do trono. Mas Catarina não estava disposta a ser apenas uma figura decorativa. Com uma mente estratégica e uma ambição sem limites, ela orquestrou um golpe de Estado contra o próprio marido e tomou o trono para si. Durante o seu reinado, ela transformou a Rússia. Expandiu as fronteiras do império como nunca antes, investiu pesado na educação, fundando escolas e universidades, e incentivou as artes, tornando São Petersburgo um centro cultural europeu. O seu poder era tão vasto e respeitado que até mesmo Napoleão Bonaparte, décadas depois, reconhecia e temia o legado monumental que ela havia construído. Ela não foi chamada de a Grande por acaso. Agora, viajamos no tempo e no espaço até o Egito Antigo para encontrar a 6ª rainha, a lendária Cleópatra. Muito mais do que a beleza imortalizada pelo cinema, Cleópatra VII era uma estrategista política absolutamente genial. Fluente em mais de 10 idiomas, ela era uma mestra da diplomacia e da persuasão. Em uma era em que o poderoso Império Romano ameaçava engolir o Egito, Cleópatra não se acovardou. Pelo contrário, ela formou alianças com os homens mais poderosos do seu tempo, primeiro com Júlio César e depois com Marco Antônio. Mas não se engane, a sua luta ia muito além de romances. Era uma batalha desesperada pela sobrevivência do seu povo e do seu império. Embora tenha sido derrotada no final, a sua história transcendeu a derrota e se tornou uma lenda. Séculos se passaram, e o nome Cleópatra ainda é sinônimo de poder, inteligência e liderança feminina. Da África para a Europa, chegamos à nossa 5ª rainha, Joana de Castela, na Espanha. Infelizmente, ela entrou para a história com o apelido injusto de Joana a Louca. A verdade é que Joana foi uma vítima da política e da ambição desmedida dos homens que a cercavam, incluindo seu pai e seu filho. Como filha dos reis católicos, ela era a herdeira legítima do vasto trono da Espanha. No entanto, após a morte de seu marido, Felipe, o Belo, ela foi sistematicamente isolada e desacreditada, acusada de insanidade para que outros pudessem governar em seu lugar. Mas aqui está o detalhe mais importante. Mesmo trancada, Joana nunca abdicou oficialmente do seu direito ao trono. Por quase 50 anos, ela viveu como uma prisioneira real, mas sua recusa em ceder o poder a transformou num símbolo silencioso de resistência. Hoje, historiadores a enxergam não como louca, mas como uma mulher poderosa que foi sufocada pelo machismo e pelas intrigas políticas de sua época. Seguimos para a Inglaterra, onde encontramos a 4ª rainha da nossa lista, a formidável Isabel I. Quando ela assumiu o trono, encontrou uma Inglaterra falida, frágil e profundamente dividida por conflitos religiosos sangrentos. Parecia uma missão impossível, mas em pouco tempo, Isabel transformou o caos em poder puro. O seu maior feito militar foi a derrota da invencível Armada Espanhola, a maior e mais temida força naval do mundo na época. Com essa vitória, ela não apenas salvou a Inglaterra da invasão, mas a estabeleceu como uma potência mundial. Sob o seu longo reinado, floresceu uma era de ouro de prosperidade, arte e cultura, o período elisabetano. Foi a era de Shakespeare,
da exploração marítima e dos alicerces do Império Britânico. Famosa por nunca ter se casado, ela declarou que era casada com o seu país. E, de fato, ela foi a verdadeira mãe da Inglaterra moderna. Agora, nossa jornada nos leva ao continente africano para conhecer a nossa terceira rainha, a rainha Nzinga de Angola. No século XVII, Nzinga Mbandi, rainha dos reinos de Ndongo e Matamba, enfrentou a expansão dos colonizadores portugueses com uma coragem que beirava o inacreditável. Ela era uma diplomata brilhante, uma estrategista militar afiada e uma guerreira destemida. Uma história famosa conta que, durante uma negociação, os portugueses se recusaram a oferecer-lhe uma cadeira como forma de humilhação. Sem hesitar, Nzinga ordenou que uma de suas servas se ajoelhasse, usando suas costas como um trono, enquanto olhava o governador português diretamente nos olhos, nivelando o poder. Por décadas, ela lutou incansavelmente pela liberdade de seu povo, usando táticas de guerrilha e formando alianças políticas engenhosas. Até hoje, Nzinga é celebrada como um dos maiores símbolos da resistência africana contra a colonização e um exemplo eterno de força e inteligência. De Angola, voamos para a Índia, para a nossa segunda rainha mais poderosa, Rani Lakshmi Bai. Conhecida como a Rainha Guerreira de Jhansi, Lakshmi Bai se tornou um ícone imortal da luta pela independência indiana. Em 1857, durante a Grande Revolta, os britânicos tentaram anexar o seu reino, usando uma lei controversa. Ela poderia ter aceitado uma pensão e se retirado, mas sua resposta foi um sonoro não. Em vez de se render, ela vestiu sua armadura, amarrou seu filho pequeno às costas, montou em seu cavalo e liderou pessoalmente seu exército em batalha, espada em punho. Mesmo quando seu forte foi cercado e a derrota parecia certa, ela lutou com uma ferocidade lendária até o último suspiro, morrendo no campo de batalha como uma verdadeira guerreira. Sua coragem inspirou gerações de indianos e transformou seu nome em um símbolo nacional de resistência. Lakshmi Bai provou ao mundo que a coragem de uma mulher pode ser mais poderosa que 1000 exércitos. Finalmente, chegamos à nossa primeira e mais longeva rainha, Elizabeth II do Reino Unido. Por impressionantes 70 anos, ela foi, talvez, a figura mais estável e respeitada do planeta. Seu reinado atravessou uma era de mudanças cataclísmicas. Ela testemunhou o fim de impérios, a Guerra Fria, a Revolução Tecnológica e profundas transformações culturais. E enquanto o mundo mudava freneticamente ao seu redor, ela permanecia. Mesmo em silêncio, ela guiou o Reino Unido e a Commonwealth com uma firmeza diplomática e uma presença quase mística. Rainha de mais de 15 países em diferentes momentos, ela se conectou com gerações inteiras, mantendo a admiração de seu povo e do mundo. Elizabeth II não comandava exércitos com uma espada, mas seu poder residia na constância, na disciplina inabalável e na imagem de dever que ela cultivou por 7 décadas. Ela não apenas viu a história acontecer, ela foi a própria história. Essas 7 rainhas, de continentes e séculos diferentes, provaram que o poder verdadeiro não se mede apenas pela força bruta ou pelo tamanho de um exército, mas pelo legado que se deixa para trás. Elas desafiaram impérios, reescreveram o destino de seus povos e mostraram ao mundo que a verdadeira força pode, sim, usar uma coroa e pulsar dentro de um coração de mulher. Curtiu essa viagem pela história? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.